A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos na busca do aperfeiçoamento, da qualificação, pelo estudo, pela reflexão, pelas pesquisas, pelas oportunidades de entendimento que a doutrina espírita nos oferece em suas bases seguras para o entendimento da prática do bem, do Evangelho de Jesus, nessa ferramenta bendita que Ele nos concede, que é a mediunidade. E você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na segunda parte dessa obra, que intitula-se As Pessoas, e estamos no capítulo 4, que é um pouco longo, então estamos fazendo divisões nos programas dentro do tempo que nos é dado para oferecer este conteúdo. E você pode participar, você já sabe, faça sua pergunta, envie sua mensagem, mande o seu recado para comungar conosco desse entendimento. Nós paramos no parágrafo em que, após Hermínio Miranda haver comentado sobre o atributo da fé do doutrinador, que é o que trata o capítulo 4, nós vamos hoje estudar uma outra condição que ele considera primordial, que é o amor. Ele escreve: outro ingrediente necessário na psicologia do doutrinador é o amor. Não é por acaso que nos textos evangélicos caridade e amor são tratados como sinônimos. Impossível seria considerar a caridade sem o amor, tanto quanto o amor descaridoso. Por isso, traduções modernas do Evangelho substituíram por amor a expressão caridade, que aparecia nos textos mais antigos do belíssimo capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E aqui cabe acrescentar também, meu caro ouvinte, que nós temos só no Brasil mais de 71 versões diferentes da Bíblia. E como existem pessoas interessadas em denegrir a imagem do Espiritismo, também fizeram de propósito esta substituição. Que substituição? A palavra caridade por amor. Por que fizeram isso? Porque a bandeira do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade. Então, existir no Novo Testamento a palavra caridade como bandeira pelo próprio Paulo de Tarso, considera-se uma referência muito forte e, portanto, impactante para aqueles que não querem associar a doutrina espírita ao Evangelho. Ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como o bronze que soa e o símbolo que retine. Se não tenho amor, nada me aproveita. O amor é paciente e serviçal. O amor não é invejoso, nem presunçoso, não é temerário, nem precipitado, não tem orgulho, não é interesseiro, não se irrita, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se acaba nunca. Se tudo se acabasse, restariam a fé, a esperança e o amor. Então lemos aqui, no lugar da palavra amor, a origem é caridade. A Bíblia de Jerusalém lembra em nota de rodapé que a expressão do original grego, agapô, caracteriza bem a gradação cuidadosa do sentimento de Paulo, desejando transmitir aos seus amigos de Corinto. Agapô é o amor benevolência, que se dirige como força construtiva do bem
em favor do próximo, diferente, portanto, do amor passional e egoísta. Então é isso, meu caro ouvinte, a caridade é o amor em ação. É desse amor doação que precisa o doutrinador, do amor que, segundo Cristo, devemos sentir com relação aos nossos próprios inimigos. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, sob o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, no item 9, fragmentos desta mensagem. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança não raro sublimes proporções. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço e vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Assinou Fénelon, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Então eis a consideração daquele que vai dialogar nas reuniões mediúnicas perante a oportunidade da comunicabilidade dos espíritos usando a mediunidade. Nós também vamos aprender a lidar e até a desenvolver o amor com aqueles que também estejam na condição de criminosos, necessitados e em condições lamentáveis de ódio, de raiva, de perseguições, de processos obsessivos, articulações tramadas, estabelecidas pelas trevas. Porque é esse amor que vai acolhê-los, é esse amor que vai nos conectar ao propósito com Jesus, e nós poderemos ser úteis, ferramentas benditas nas mãos dos espíritos superiores. E Hermínio Miranda continua: é isto bem verdadeiro no caso da doutrinação de espíritos conturbados, porque ao se apresentarem diante de nós, vêm com a força e a agressividade de inimigos implacáveis. Se respondermos à sua agressividade com a nossa, o trabalho se perde e desencadeamos contra nós a reação sustentada da cólera, do rancor, do ódio. Sem nenhuma figura de retórica, é preciso ter, no trabalho de desobsessão, a capacidade de amar os inimigos. Abre aspas, é preciso, escrevia eu, em Reformador de fevereiro de 1975. É uma página escrita por Hermínio de Miranda em contribuição à revista da Federação Espírita Brasileira, o Reformador. Ter muito amor a dar, para distribuí-lo assim, indiscriminadamente, a qualquer companheiro espiritual que se manifeste. Muitas vezes o médium doutrinador não se encontra, na sua vida de encarnado, cercado pelo sentimento de afeição de familiares e companheiros. Tem seus parentes, vive rodeado de conhecidos no ambiente de trabalho, mas não conta com grandes afeições e dedicações. A sustentação do seu teor vibratório, no campo do amor, deverá vir de cima, e para isso precisa estar ligado aos planos superiores, que o ajudam e assistem à distância. Sem amor profundo, pronto na doação incondicional, legítimo, sincero e impraticável, o trabalho mediúnico realmente é produtivo e libertador. Então é assim, meu caro ouvinte, nós vamos nos dispor a não julgar, a não ter predisposições de cálculos, mas sim de acolhimento, de recepção,
de enxergar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro, é empatia. Não vamos fazer nenhuma distinção, não vamos condenar, não vamos fazer nenhum mérito de condições entre erro e acerto, mas tão somente oferecer esse teor positivo do amor, que todos nós podemos desenvolver. Isto não esgota ainda o rol das aptidões que devem integrar a personalidade do doutrinador. Então, Hermínio Miranda está nos trazendo as perspectivas das bases e condições para o trabalho do doutrinador. Ele já falou da necessidade da fé, também já falou da necessidade do desenvolvimento do amor, e agora está dizendo que isso ainda não é o suficiente. Nem pretendemos esgotá-lo aqui, ou afirmar que somente pode investir-se na função de doutrinador aquele que possuir cumulativamente todas essas virtudes. Não estamos ainda nesse estado evolutivo. Então ele repete as mesmas lições. Nós não precisamos estar num patamar sublime de superioridade, de amadurecimento espiritual, porque o próprio trabalho vai nos convidar a esse exercício, e é com o trabalho que nós crescemos. Prossigamos, no entanto, ainda no exame dos componentes morais e psicológicos da personalidade de um bom doutrinador. Se não dispuser de um mínimo de aptidões, o candidato a tal função deve procurar desenvolvê-las, ou assumir outra tarefa para a qual seus recursos pessoais sejam mais adequados. Uma dessas virtudes é a paciência. Não pode ele, sem prejuízo sério para o seu trabalho, atirar-se sofregamente ao interrogatório do espírito manifestante. Tem que ouvir, aturar desaforos e impropérios, agressões verbais e impertinências. Então veja como é desafiador e como é um grande convite de um laboratório de reforma íntima esse trabalho, porque nós vamos estar diante de espíritos altamente desequilibrados, que conhecem somente a linguagem da violência, da ofensa e da agressividade. No entanto, meu caro ouvinte, por trás de toda essa ferocidade, há geralmente grande fragilidade e necessidade enferma da condição do espírito comunicante, que está por dentro gritando por compreensão, por amparo e por amor. Vamos continuar buscando as bases de trabalho para os componentes das reuniões mediúnicas, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao conteúdo da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira. Estamos no capítulo 4, O Doutrinador, da segunda parte desta obra. Hermínio Miranda já destacou a necessidade da postura de convicção, da fé para exercer essa função, também de desenvolver e estar predisposto às potencialidades do bem e do amor, e afirma que isso não é suficiente para desenvolver essa função. Ele iniciou o último parágrafo que lemos mencionando a necessidade de saber ouvir e tolerar impropérios, ofensas e agressividade daqueles que vêm trazer, através do desenvolvimento do ódio,
escondendo toda uma fragilidade e necessidade de enfermidade da alma. Então é uma questão de enxergar por trás da aparência, por trás daquela palavra ofensiva, e treinar não se sentir ofendido, porque isso vai fazer com que o nosso orgulho diminua bastante. Você manter a sua dignidade, que é a sua segurança pessoal, diante de uma falsa palavra, isso também vai nos treinar para o dia a dia. Quando alguém disser algo que não nos pertence, é um pacote, um presente, nós podemos devolver, meu caro ouvinte. E ele continua, tem que aguardar o momento de falar. Para isso, necessita de outra qualidade pessoal, não particularmente rara, mas que precisa ser cultivada, quando não despertada, a sensibilidade, que o levará a sentir pacientemente o terreno estranho, difícil e desconhecido em que pisa, as reações do espírito, procurando localizar os pontos em que o manifestante, por sua vez, seja mais sensível e acessível. Isto se faz com uma qualidade pessoal chamada tato, segundo a qual vamos, pela observação cuidadosa, serena, nos informando de determinada situação ou acontecimento, até que estejamos seguros de poder tomar uma posição ou uma decisão sobre o assunto. Então é assim, meu caro ouvinte, a comunicação se dá quanto mais nós deixarmos o comunicante falar, mais nós vamos reunir conteúdo, pontos necessários para usar o que o manifestante apresentou em suas palavras como recursos do diálogo para auxiliá-lo a um novo horizonte de entendimento, sempre acolhendo, sempre tolerando e sempre tendo confiança no mundo espiritual, porque tudo está muito bem orquestrado para que ele seja ajudado. E nós também com a experiência que ele nos traz. A paciência, a sensibilidade e o tato nos facultam as informações que buscamos. Esta questão do tato é muito interessante. É como se formos tocar outra alma. E ao tocarmos uma outra alma, precisamos considerar como nós receberíamos aquilo que nós estamos ofertando. Se vai ser agradável, se vai ser do bem, se vai ser útil, se vai ser oportuno, se não vai trazer irritabilidade, se não vai trazer desconfiança, ou ameaças, ou a ideia do julgamento, nem de condenação. Então o tato é realmente tocar uma outra alma, sabendo se dirigir a ela com muito respeito. Para isso se pede outra disposição, que poderíamos chamar de energia, que deve ser controlada e oportuna. Há de chegar-se a um ponto na doutrinação em que se torna imperiosa a tomada de uma atitude firme, enérgica, que não pode ser contundente, nem agressiva. É a hora da energia, e o momento tem que ser o certo, nem antes nem depois da oportunidade. Veremos isto com mais cuidado quando cuidarmos do trabalho propriamente dito. Então essa aqui é apenas uma introdução de uma abordagem de como nós vamos falar, como nós vamos desenvolver o diálogo, porque tem esse momento da energia, porque às vezes o comunicante não está disposto a se renovar e está tomando o lugar de um outro comunicante. Ele precisa receber o convite para se desligar da comunicação. Precisa reconhecer que há um controle, há uma autoridade maior que está recepcionando a ele e que pode, a qualquer momento, estabelecer o término dessa comunicabilidade. Há mais ainda. O doutrinador deve estar em permanente estado de vigilância. Olha, meu caro ouvinte, isso é realmente um treinamento. Não se consegue de uma hora para outra. Na mais ampla acepção do termo. Vigilância quanto aos seus próprios sentimentos e pensamentos, quanto às suas suposições e intuições.
quanto ao que se contém nas entrelinhas do que diz o manifestante, quanto ao que ocorre à sua volta, com os demais componentes do grupo, quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico propriamente dito, mas no seu proceder diário. Convém repetir, não precisa ser um santo, e não será mesmo. Vigilância e boa intenção não são santidade. O doutrinador precisa servir em estado de alertamento constante. É por isso que um grupo tem que trabalhar juntos por muito tempo, estudar juntos inclusive, estudarmos a sós e em conjunto, para criarmos essa conectividade, essa comunhão de energias, para que um possa entender o que está se passando com o outro só pelo olhar. É uma linguagem não articulada que o comunicante também vai perceber. Basta nós sentirmos o que realmente somos, o que propomos fazer e ser. Isso vai transubstanciar-se também na organização psíquica do comunicante. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, edição da GEM, Grupo Espírita Emmanuel, ante o poder do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Não se negará merecimento à colônia penal, que reúne os doentes de espírito, como não se recusa apreço ao hospital, que congrega os doentes do corpo. Mas assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina. Nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões, quando justas. Todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-te-ás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação, quando sincera, mas antes de tudo, providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Assim deve ser, de vez que, por enquanto, na terra, para legiões de acusadores diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio ao mundo mesmo assim. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nesse mês em que estamos comemorando o aniversariante mais ilustre, que é o próprio Jesus. Que nesse Natal você possa receber muita luz, muita paz,
o amor do Cristo como referência para que nós também possamos desenvolver estas potencialidades de luz, amparando todos aqueles que Jesus colocarem em nosso caminho. Muita luz, muita paz, muito amor em sua vida, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.